Boa tarde! Tudo bem, pessoal? Boa tarde! Quanto tempo aqui no Facebook, que delícia! Que maravilhoso! Eu quero ouvir os comentários, quero ver da onde vocês são. É sempre importante saber até onde a Psicopedagoga Rio de Janeiro está alcançando. Eu fico muito feliz com os comentários, falando da onde é, qual profissão exerce. Isso é muito importante. A gente não está podendo aí pessoalmente, né, fazer algum encontro, alguma coisa. Então, só em poder saber que vocês estão aqui assistindo, né, eu trouxe, né, estou trazendo um assunto que é do interesse de vocês, que vocês pediram muito, tá? Então espero que seja bastante produtiva a nossa tarde. Vamos fazer nesse horário aí alternativo para não ter problemas com conexão de internet, para que a gente possa levar para vocês o melhor que a gente pode, ok? Comentem aqui, deixa eu ver a participação de vocês. Vocês sabem que eu gosto de interação. E essa oportunidade do Facebook, nesse período da quarentena, liberar convidados, isso é muito bom, não é verdade? Que a intenção de passar para vocês é o que vocês de fato querem ouvir. Não adianta eu estar com um roteiro, querer falar de diversas dificuldades de aprendizagem, transtornos de aprendizagem, não é verdade? Mas vocês não querem ouvir isso. O coraçãozinho de vocês não está pedindo isso. Está pedindo o quê? Uma calma, uma tranquilidade, uma paz. Não sabe mais o que fazer com os filhos em casa. Já brincou de diversas brincadeiras, já fez diversas atividades. Será que eu estou falando algum absurdo ou de fato está acontecendo isso? Como é que estão as emoções, os sentimentos de vocês nesse período de quarentena, nesse isolamento social, né? Apesar da gente ter a tecnologia sempre a nosso favor e a gente poder fazer bom uso dela, nada substitui um abraço, um toque, não é verdade? Um afeto, uma aproximação. Isso é muito importante. Mas não adianta a gente estar nessa situação e a gente vai precisar ainda continuar um pouquinho, né? Por conta da nossa saúde, que aí é fator primordial na nossa vida. Boa tarde, Carla. Seja muito bem-vinda. Tem algumas pessoas assistindo, mas eu quero que todo mundo interaja. Quero ver os nomes, quero dar boa tarde, quero mandar beijos, abraços, que vocês sintam-se abraçados, que vocês sintam-se beijados, acarinhados nessa tarde, tá bom? Sejam muito, 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 muito bem-vindos. Deixa eu ver se a nossa convidada já está por aqui. Vamos aguardar, que ela ainda não está por aqui. Interajam aí. Vocês gostaram do tema? Falar sobre emoções, saber lidar com emoções com as crianças. Será que a gente está prestando atenção nisso? Será que as crianças estão roendo as unhas? Será que as crianças estão ficando ansiosas? Ou isso nem está acontecendo? Não. As aulas interativas, as aulas, né, remotas, inicialmente era novidade. E agora? Elas estão com a mesma vontade, motivação, engajamento que antes? Responda aí nos comentários para mim, por favor. Olha essa pergunta. Ah, nossa convidada já chegou por aqui. Que delícia! Vamos chamá-la, tá? Deixa eu chamá-la. Nossa, mas que linda! Deixa eu mexer aqui, eu aqui que eu não apareci. Peraí, tô aparecendo. Que linda que ela tá, de jaleco! Que maravilhosa! Nas lives eu abandono um pouco o jaleco. Faço com o jaleco. Se eu acertar um pouquinho a lâmpada, tá meio escuro. Uhum. Pronto. Gente, Tá melhor? para quem conhece essa dupla aqui, a gente já trabalhou juntas em ambiente escolar.
Nós já fomos aí parceiras, né? Eu continuo no ambiente escolar. Ela que me ajudou aí, na verdade, que me influenciou aí para a clínica. Então, agora eu tenho os dois, né? Tanto o ambiente escolar quanto a clínica. E ela migrou para a clínica, cada um vai ir para o ambiente em que gosta mais, se sente motivado, enfim, que atenda de fato ao quê? As suas emoções, né? As suas percepções, as suas vontades, os seus desejos. Eu vou deixar ela se apresentar, tá bom? Tudo bem, Bru? Que saudade de você. Como é que você está? Tudo bom? Tudo bem, minha querida, graças a Deus. Boa tarde, galera. Sejam bem-vindos aí. Muito obrigada a você, Thaís, pelo convite, né? Esse convite já Primeira era para ter live vindo saiu. antes. É, a nossa primeira live saiu. Que bom. Com certeza, mas acredito que há tempo para tudo, né? Exatamente. Então, esse foi o tempo nosso. Ah, é Não é porque verdade? eu não sou ansiosa. Eu nem tenho nem mais unhas, entendeu? A pessoa não é nem um pouquinho ansiosa. Se apresenta, Ah, Bru, eu por era um favor. pouquinho, agora tá mais tranquilo. Ah, por que será? Terapia faz outra coisa com a pessoa, Por né? que será? Pois é, a gente tem que fazer, né? A Não é verdade? demanda também do paciente, a questão clínica toda. Então, o excesso de demanda que a gente recebe, né? Tanto eu quanto você também no consultório, a gente precisa aprender a pisar no freio, respirar mais, viver de acordo com as situações da vida e faz parte, assim. Deixa eu só ver aqui se tá todo mundo ouvindo bem, se tá todo mundo vendo bem. Coloca só o joinha para mim ou o coraçãozinho, só para que a gente possa prosseguir aqui sem problemas, sem complicações. Tá todo mundo ouvindo Oi, bem? Carlinha! Tá todo mundo ouvindo bem? Tá todo mundo vendo bem? Que a gente engata a falar e acabou. Aí eu fico só acompanhando as perguntas de vocês, né, Bruna? Tá todo mundo Isso vendo aí, bem, tá todo mundo ouvindo bem. Então vamos lá, seu nome. tá, então, meu nome é Ana Bruna Ramos, eu sou psicóloga terapeuta cognitivo comportamental, atendo na Tijuca, clínica, e também atendo na Taquara, em Jacarepaguá, consultório, e faço parte também do projeto social. Muito E bom. tenho pós-graduação, especialização em terapia cognitivo comportamental. E o que que é Né? essa terapia cognitiva comportamental, essa TCC, não é verdade? Isso é, o TCC é uma técnica, né? É uma abordagem, na realidade, que surgiu em 1960, entre 900 diferentes. TCC hoje é uma das abordagens que funciona melhor no processo psicoterapêutico. Ele tem uma durabilidade, né, pouca, né? Ele é rápido porque ele é mais eficaz, né? O TCC ele acredita que os comportamentos, os pensamentos negativos influenciam na produção dos comportamentos negativos, né? Os pensamentos Nossa. disfuncionais, né? Eles produzem comportamentos negativos. Então, assim, ele acaba dando para o paciente, para o cliente, a oportunidade de que ele sozinho comece a regular os seus pensamentos, né, de uma forma positiva para produzir comportamentos mais eficazes, mais positivos e tudo mais. Nossa, que maravilhoso. Todo mundo entendeu, gente, o que é TCC? Todo mundo entendeu essa terapia cognitiva comportamental? Que é sempre Ó, recomendada, né? Inclusive, Thaís, a seu gente. rosto está cortado. Meu rosto? Isso. Tá me vendo bem? Não, ainda está cortado ainda. Tá? Eu tô me vendo bem aqui. Melhorou? Agora sim, agora Ah, foi. agora sim. Foi. Melhorou, né? Então, essa terapia cognitiva comportamental é exatamente o que a gente vai precisar, até mesmo nessa pós-pandemia, né? Porque as crianças, Sim. como você falou, a questão dos pensamentos negativos é que conduzem às ações negativas. Mas até chegar nos Isso. pensamentos, o estímulo, o ambiente favorece muito isso, né? E como é que está esse ambiente? Isso. Como é que está esse 24 horas dentro de casa? Né? Como é que estão essas percepções? O que que você tem sentido no consultório, Bru? Pode chamar de Bru, né? É Bruna, tá, gente? Mas para mim Pode. é Bru. Com certeza.
Não, você pode. Então, o que acontece? Infelizmente, né, a gente já sabia que isso ia acontecer. Nós estamos passando por um momento estressor muito grande e é normal, né, que as pessoas estejam mais nervosas, que as pessoas estejam mais ansiosas, mais agitadas, com medo do futuro, não é? Isso tudo é normal. Eu voltei, né, para a clínica tem mais ou menos um mês e meio, Ah, ainda estava porque a gente afastada, é fez verdade. uma quarentena aí, 60 dias trancadinhos dentro de casa, depois a gente voltou, justamente por causa dessa demanda que surgiu, né? Só pacientes novos essa semana, ontem no caso, eu recebi 3. Então, assim, toda semana aparecem pessoas novas procurando e a gente está tentando aí abraçar todo mundo nessa causa para a gente poder realmente se ajudar nesse momento, né? O que faz a diferença é a questão mesmo da empatia, a gente se colocar no lugar do outro, não é? Poder se doar mais, porque quando você começa a sentir a dor do outro, até o nosso trabalho, nós como profissionais, a gente começa a trabalhar melhor, porque você se coloca no lugar do outro. E a pandemia é uma causa que afligiu a todos nós, né? Todo mundo passou por isso. Então, a gente consegue entender o que está sentindo no outro. Então, assim, as crianças estão muito ansiosas, as crianças estão com muito medo, tristes porque estão fora dos seus ambientes, seus amigos, seus familiares. Muitas crianças ficavam com os avós para os pais trabalharem. Muitas crianças iam passar o final de semana na casa dos avós, ficavam com os pais dia de semana. Eu tinha aquela rotina de shopping, cinema, parquinho, aquela coisinha. E hoje em dia não tem mais como fazer isso. Então, explicar isso para uma criança é muito complicado, né? A gente precisa ter jeito. O que falta no nosso dia a dia também é a paciência, né? Nós pais, eu digo isso porque eu também sou mãe, e lidar, ter paciência para estar sempre dedicada, né? Ligada às emoções que as crianças apresentam e a dúvida, né? Nossa, mãe, eu tô com medo. Ah, para de bobeira, menino. Medo de quê? Não é? Muita gente faz isso, a gente sabe disso. Ah, para de bobeira, tá descansado, tá com medo de quê? Engole o Isso não choro. pode. Engole o Engole choro. choro. Nossa. Eu tenho pavor dessa frase, engole choro. Criança tem que chorar, criança tem que expor seu sentimento, tem que colocar para fora suas emoções. A criança, desde os primórdios, desde o início, né? A gente escuta muito, nossa, a criança é muito chorão, ele chora demais. Peraí, por quê? Vamos entender aquela criança, né? Dar oportunidade para que ela expresse o que ela está sentindo, as emoções, e entender por que você está chorando muito, você está chorando muito por quê? Se está sorrindo muito, está muito alegre o tempo todo, muito agitado o tempo todo, essa euforia também não é boa. Então tem que haver um equilíbrio, não é, dessas emoções. E os avós, os tios, os responsáveis, porque às vezes a criança não está no contexto só com pai e mãe, né? Hoje em dia a gente tem uma desmistificação muito grande em relação a esse contexto familiar que está inserida a criança. Então, esses responsáveis eles têm que estar atentos a essas demonstrações das crianças, entende? E procurar sempre acolher e esclarecer o que está acontecendo, ouvir. Eu acho que é a melhor forma. Já tem uma questão aqui, eu já vou colocar. Eu tenho uma escola, todos nós, professores e alunos, estamos muito abalados psicologicamente. Bru, essa questão, assim, a gente está colocando como foco, né, em relação às crianças, mas as pessoas que lidam com as crianças vão precisar cuidar de si próprias, né? Tanto os pais, quanto os funcionários, quanto os professores, quanto os cuidadores de uma forma geral. Não é verdade? A gente vai precisar Sim. também desse cuidado, porque como está sendo dito aqui, o pai também, no caso o educador, o adulto, ele serve muito como exemplo. Então, se a criança vê no adulto uma pessoa mais ansiosa ou mais descontrolada, né, não sabendo muito bem como lidar, como é que ele vai aprender a lidar com os próprios sentimentos se ele não tem um exemplo, uma segurança? Eu não digo um exemplo de perfeição, até porque isso não é possível, a gente não é perfeito, mas até construir, assim, se eu fiquei ansioso, então o que eu posso fazer para controlar essa ansiedade? Fazer essa construção, né, Bru? Fazer esse ensinamento para que a criança aprenda, quando ela estiver ansiosa, saber como lidar com isso. Isso são estratégias de aprender a aprender.
né? Da gente entender o que está acontecendo. Negar, não. Certo, Bru? Com certeza, até porque a criança precisa se sentir segura primeiro em casa, com a família, né? Perfeito. Infelizmente, o que a gente vê hoje, tanto no consultório quanto nas escolas também, a gente já teve essa experiência nas duas juntas, é do pai, a mãe, o familiar achar que na escola a criança aprende tudo. Não é assim, né? A base é muito importante. Quem é a base? É a família, não é? Então, a família, os pais, os avós, os tios, né? Esse contexto familiar que a criança está inserido, eles têm que realinhar. Nós precisamos realinhar sempre as nossas emoções, realinhar sempre, perceber, né, o pensamento disfuncional, o comportamento que não está legal, perceber. Eu acho que a primeira parte daí é você perceber se tem alguma coisa errada. Percebendo que tem alguma coisa errada, você vai começar a atuar. Você vai começar a agir em cima daquilo para que melhore. E, consequentemente, se em casa está tudo bem, na escola também vai bem. Lógico, surge uma questão ou outra também, porque não somos perfeitos, né? Acho que A aí. gente fica sempre cobrando, né, de nós mesmos a perfeição. Não, eu não posso errar. Não, não é assim. A gente aprende a vida inteira, né? A gente evolui a vida inteira. A gente pequenininho e vai crescendo as evoluções, as emoções, conforme a gente é exposto àquela emoção, a gente aprende a lidar com a tristeza, aprende a lidar com a raiva, aprende a lidar com a alegria, com o medo, com o nojo, que são as principais emoções que estão aí muito inseridas e até que a gente vai conversar sobre hoje, né, E no caso. aí, e Então, aí assim, entra. professor... E aí Pode entra a falar. questão da psicoeducação, né? O que seria essa Sim. psicoeducação? Então, a psicoeducação, né, é uma técnica da TCC, né? No caso, hoje a gente vai falar sobre as emoções. Então, explicar cada emoção, a importância de cada uma delas, como os pais responsáveis precisam se colocar para as crianças nas emoções, já é uma psicoeducação. A gente vai estar conversando, a gente vai estar esclarecendo, a gente vai estar orientando. Isso aí. Isso é psicoeducação. E dentro da TCC, a psicoeducação ela tem de várias formas. Ela tem no site terapêutico do psicólogo com o seu paciente, o seu cliente, explicando a metodologia, até chegar ao diagnóstico, como que o paciente, a atuação dele vai ser importante para o sucesso da psicoterapia, que método vai ser utilizado, quais são os tipos de testes, tipos de avaliações, porque o TCC trabalha com tarefas de casa, o TCC trabalha com exercício que a gente faz dentro do site terapêutico. Então, assim, a gente tem diversos recursos, não é só a escuta. A escuta não é o principal recurso do TCC. Às vezes o psicólogo não fala, o psicólogo só observa, entendeu? O psicólogo, às vezes a reunião é com a escola, a reunião é com o professor, a reunião é com a família, com o avô, com o tio, com a madrinha, com o padrinho. Então, às vezes, uma avaliação aí de 10 sessões, que não é o suficiente para avaliar um caso, diferente, né? Caso para caso. Tem casos que você precisa de umas 15, 20 sessões para poder fazer um diagnóstico completo, né? E consistente. Então, assim, o TCC, ele dá para a gente aí essa gama de possibilidades e a psicoeducação é uma delas. A psicoeducação, né? Então é essa questão da conscientização, é você conscientizar, é você mostrar, é você Informação. educar, é você informar, isso é muito Isso. bom. O que são emoções? Assim, a gente está falando da questão da psicoeducação agora, né? O que são as emoções? Sim, então, emoções são reações neurais dos reforços Do do ambiente. externo, né? O exemplo, se a criança chora, se ela chora muito, ela está chorando porque ela está feliz? Não, ela está chorando porque ela está triste. E a tristeza é o sentimento. Então, a emoção e o sentimento, eles estão aqui, ó, do ladinho. As emoções são as reações neurais. O sorriso, o choro, o riso, né? A agressividade. Então, assim, a emoção, o seu corpo, ele entende o que está entrando, né? Aquela emoção, aquilo está entrando. E aí, a forma que você coloca aquilo para fora, porque é uma reação, uma memória externa que está entrando, está produzindo aquela emoção, vai se fazer dali o sentimento. Muito bom, Entendeu? muito bom. Acho que ficou mais ou menos Muito claro, bom, né? muito Então, bom. isso também é uma maioria das
das dúvidas aí do pessoal. E o TCC, na infância, né, a atuação da terapia cognitivo-comportamental na infância, ela é dividida, né? A gente precisa atuar primeiro na família, né? Nessa base familiar, nessa estrutura familiar, é de fato mesmo uma investigação dessa família, porque muitas das vezes a criança propriamente dita, ela não tem nenhuma questão ali nela. O que está sendo produzido e algo que está desregulado na família são as disfunções familiares que estão adoecendo aquela criança. Então, às vezes, muitas das vezes, nossa, acho que a maioria, eu acredito, assim, no caso, assim, nos casos que eu pego, quando a gente começa a trabalhar de uma forma funcional com aquela família, realinhando, aproximando, né, o que a rotina faz, esse afastamento, quando a gente procura aproximar essa família, realinhar, esse conversar, às vezes tem um pai durão, uma mãe sem tempo, um avô e avó distraído, que é super normal, um tio, uma tia, um irmão rebelde, e quando a gente começa a alinhar, conversar com todo mundo, ouvir o que aquela pessoa, determinada pessoa tem para falar da criança, e a gente colocar, alinhar, ver que aquilo está errado, ajustar, fazer pequenos ajustes, a gente consegue enxergar que o sucesso da terapia nem precisou, você nem conheceu a criança, eu nem conheço quem é criança, mas só ali com a família já consigo alinhar. Então a gente tem aí, primeiro a família, segundo a escola, que a escola é muito importante, porque a escola é o segundo ambiente que a criança passa mais tempo do que dentro de casa. Então, assim, conversar com os professores, conversar com a psicopedagoga, conversar com a orientadora da escola, né? Fazer aquela coisa mesmo, aquela troca de informação, saber como a criança é no recreio, saber como a criança é dentro de sala, como é que é a sociabilização daquela criança, como é que é o rendimento escolar dela de fato. Ajustar Então, a todas casa, essas né? informações, Preparar a esse gente terreno, organizar o faz um sistema. mapeamento. Isso aí, a gente começa a fazer um mapeamento da criança. E, em terceiro lugar, são os profissionais que acompanham essa criança, né? O pediatra, uma fonoaudióloga, uma psicopedagoga, uma TO, terapia ocupacional, ou a psicóloga mesmo, outra psicóloga que está para aquela criança, que às vezes a gente Sim, tem essa sim, dificuldade. sim. Às vezes a criança estava numa outra abordagem, não deu certo, veio para o TCC, então eu preciso de um parecer aquele outro profissional. Eu acredito que essa junção de informações é muito importante. Muito bom. E quais seriam Thaís, levanta a sua câmera. Gente, eu tô no levanta e abaixa. Tá bom assim agora? Melhorou? Melhorou aí a câmera? Porque para mim tá perfeito. Como é que tá aí? Melhorou, Tá, só até Walter? aqui, tem que colocar mais um pouquinho. Melhorou? Mais um pouquinho. Mais para cima? Melhorou agora? Não melhorou. O que está acontecendo com a câmera, então? Tem que ficar aqui atrás? Tá bom agora? Não. O Walter, não. Não. Mas o que Fala, tem? Valtinho! Melhorou agora, gente? Ele vai continuar falando não. Melhorou? Tá com todo mundo conseguindo me ver? Eu sei que a estrela de hoje é a Bruna, mas o pessoal tá conseguindo me ver? Deixa eu ver aqui, ó. Eu sou psicopedagoga, muitas dificuldades de aprendizagem aparecem devido a problemas emocionais vindo da família. Exatamente, né? Menos pior. Ai, Walter tá demais. Bru, então vamos lá. Essa questão da... Agora tá bom. Agora tá bom. Essa questão das emoções, né? Quando a gente fala em relação às emoções, a importância da gente compreender as emoções, quais seriam as principais emoções? Assim, inicialmente, né? O que a criança pode começar a fazer uma distinção? Geralmente, por comparação e distinção, é que a gente aprende. Então, o sim, o não, Sim. o bom, o ruim, né? A gente acaba aprendendo por comparações, por associações. Quais são as primeiras, assim? Quais são as principais emoções? Assim, emoção, a gente tem mais de 50. Eu tenho uma listagem com mais de Nossa! 50 emoções. Eu nem sabia que tinha aquilo tudo, mas é verdade, emoção é sentimento. Mas eu
ressaltei aqui 5 para a gente falar, que eu acho que é o que o tempo também permite, que são as mais comuns, né? Como raiva, medo, tristeza, o nojo e a alegria. Você tá lendo, Né? você tá falando Divertidamente o filme, né? Que tem até Pois os é, personagens, tem até os personagens que justamente assim tomam corpo das emoções, nojinho, a raiva, né? O medo. É bacana também, é porque assim, a questão da aprendizagem eu gosto muito por associação. Então acho que o público também gosta bastante. É como se a gente fizesse uma expressão para cada emoção. Então a gente consegue de fato dar um corpo, né? Um nojo, né? Alegria ou surpresa, tristeza. Então a gente consegue expressar facialmente as emoções, seria assim? Sim, às vezes, não é? Isso não acontece com todas as crianças. Nós temos crianças, né? Principalmente nos anos iniciais, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. As crianças não conseguem demonstrar o que estão sentindo. Elas não conseguem identificar as suas emoções. E é por isso que os consultórios estão cheios. Por quê? E as clínicas também. Porque a criança não tem uma base familiar que consiga acolher, não é? E identificar e atuar com aquela criança com assertividade, né? E por quê? Porque isso foi o que você falou no início. Quando o responsável não está bem com ele mesmo, ele não vai conseguir acolher, até porque educar uma criança é muito difícil, né? Reconhecer que ela precisa de ajuda é mais fácil a gente levar como birra, como pirraça, como essa criança está muito mal criada, não é assim. Tudo tem um porquê, né? E as emoções, elas dão muito isso pra gente. A criança geralmente tristeza, né? Falando da tristeza. Quando você percebe, eu costumo dizer que as emoções não são negativas. Eu acho que toda emoção ela é positiva, Ela é válida, né? entende? Toda emoção é válida, principalmente para a criança nos anos iniciais. Até porque como que ela vai aprender a lidar com aquela determinada situação se ela não viveu? Exatamente. Ela precisa ter aquela experiência. Então, se ela não for colocada naquela experiência, ela não vai aprender nem com a tristeza, nem com a raiva, nem com o medo. O que a gente entende aí como comum na maioria das crianças? O medo, né? Eu pego muitas crianças amedrontadas dentro do consultório. E isso, o medo, às vezes, também serve como um alerta, assim como a raiva tem um alerta, assim como a tristeza tem um certo alerta. Então, a gente precisa tratar das emoções de uma forma positiva no geral. Porque né, nós temos que ter um equilíbrio em todas elas. E isso construído na infância, daí adultos bem-sucedidos, bem elaborados, conseguem ter uma resiliência gigante. Né? Exatamente. E, Bru, isso que você falou da questão assim mesmo, né? Do que eu já tinha mencionado, da questão do exemplo dos pais, é bem legal também quando isso está acontecendo, né? Por exemplo, a criança está triste, ela se frustrou, que ela não ganhou no jogo, alguma percepção, parar e não falar assim, fica no cantinho do pensamento durante 3 minutos, porque você tem 3 anos, então você vai ficar 3 minutos no cantinho do pensamento. Ou fica lá no quarto, depois eu falo com você. A gente não deixar para depois, a gente pegar essa situação que aconteceu e resolver na hora, né? E perguntar. Porque ali a gente está ensinando na prática, a gente está de fato modelando, mostrando que é possível. A gente pensar em outros recursos. Então, às vezes, quando a criança chora descabeladamente, a gente apresenta para ela, primeiro deixa ela chorar, porque essa é a intenção dela do choro, não é verdade? Ela precisa colocar para fora. Depois, a gente pede para respirar, escuta essa criança, procura saber o que aconteceu. E a gente também pode mostrar para ela o que ela pode fazer, modelar. Porque às vezes a gente tem um pensamento errôneo de que a criança vai imaginar uma coisa que ela nunca viveu, ela nunca vivenciou, ela nunca experienciou. A gente tem que dar exemplos. Ela vai criar os dela, ela vai criar os próprios mecanismos e artifícios dela.
Mas a gente precisa mostrar, Sim. olha, quando a mamãe está triste, a mamãe procura fazer o quê? A mamãe procura beber uma água, respirar, ou de repente chorar, que é importante chorar. Enfim, mostrar alguns procedimentos que seriam interessantes. Porque o que acontece? Se a gente pede para a criança, engole o choro, né? Ou de repente, ai, menino não chora. Tem muito isso, não tem? Menino não pode Sim. chorar. O que a gente está fazendo? A gente está simplesmente negando a possibilidade dessa criança aprender o que está sentindo e saber como administrar isso, não é verdade? Nessa pandemia, nessa quarentena, o que a tela tem ocupado desse horário, assim, desse momento que seria importante, o pai está mais presente, né? Abraçando, até mesmo nessas atividades de aula remota. Então, aproveitar e ficar ali do lado, acabou a atividade, tentar botar uma outra atividade que tem um enriquecimento, mas desliga a tela, desliga o celular, desliga o tablet, vamos fazer uma atividade olho no olho, vamos fazer um corpo a corpo, não é? Para que a gente possa ir preparando esse corpo, né? Com certeza, até porque eu escuto muito isso no consultório. Meu filho está tão triste, mas ele anda tão triste. E por que essa criança está triste, no caso, né? Existem diversas situações que causam tristeza numa criança, né? Um luto, frustração, né? A criança entender que ela não pode fazer o que ela quer na hora que ela precisa dividir com os colegas, que essa questão de divisão também é muito complicada para algumas crianças, que ela pode estar numa situação, num local, mas daqui a pouco ela tem que ir para outro, e ela mesmo querendo ficar ali, ela precisa obedecer, ter essa obediência. Por questão do luto, né? Perder alguém querido também, coisa muito grande de uma criança. Perder um animalzinho, mudar de escola. Acho que É uma coisa, mudar de cidade também é uma coisa que atrapalha muitas crianças, entristece muitas crianças. E o que a maioria dos pais fazem? Ignoram ou o que está acontecendo? Ah, isso é bobeira minha. Oi, tá ouvindo? congelou. Só deu um picote, pode voltar. O que os pais fazem? Ignoram, aí depois eu não ouvi mais. Então, o que os pais fazem? Eles ignoram o que a criança está sentindo e falam que a criança está de bobeira, que não tem nada a ver, que a bobeira ela tá daquele jeito. Então, assim, qual é o melhor? O melhor é fazer com que aquela criança tenha uma fuga daquela emoção de tristeza? Não, isso não é melhor. Ah, esquece isso. Só que você pediu para ela esquecer. Ela não falou para te incomodar, mas aqui dentro guardou. E aí aconteceu outra situação. Agiu da mesma forma. Você não quer lidar com aquele problema, para você dá trabalho. Só que a criança, ela guardou. Entendeu? E aí, aquilo ali vai aumentando, e aquilo ali vai aumentando, e aí passa um ano, passa 2 anos, aquela tristeza tá ali. Porque aquilo não passa. A criança, ela acumula, ela não esquece. Você tá entendendo? Ela pode deixar em algum lugar aqui guardadinho, mas ela, de vez em quando, ela acessa aquela informação. Ela acessa aquela coisa, porque causa dor. Porque entristece, ela chora, ela se esguarda, aí daqui a pouco a criança não está mais querendo participar das atividades escolares, não está mais querendo estar inserida no ambiente social, a criança começa a ficar mais reclusa. O que acontece, né? Acaba terminando em muitos casos de depressão infantil, que a gente está vendo aí de uma forma assustadora, entendeu? E a depressão infantil, ela vem da família, dessa falta do ouvir, dessa falta dessa empatia, desse tempo gasto com os filhos, né? Larga o celular, guarda o celular, trabalha dia de semana, final de semana, vai ficar com seu filho. Ah, Bruna, mas que hora que eu vou viver? Quando seu filho crescer. Ou então viva com o seu filho. É verdade, porque muitas das vezes a gente escolhe ser mãe, a gente escolhe ser pai, ou não escolheu, mas aconteceu, mas a criança não pediu para nascer. Então a gente precisa se dedicar para os nossos filhos, né? Você precisa gastar o seu tempo com o seu filho.
né? Eu tenho uma dificuldade, porque minha filha vai fazer 19 anos, mas ela senta no meu colo. Mãe, me dá um beijinho aqui, eu quero colo, sabe? E eu dou colo pro meu filho de 14, pro meu filho de 13, eu abraço, eu dou beijo. Só que você precisa demonstrar que você ama, você precisa cuidar, só que você precisa também deixar com que ele viva as emoções, que ele exponha a tristeza. Você explica para ele, acolhe, diz que vai ficar tudo bem, que vai passar, tenta trabalhar esse tipo de emoção nele. A fuga não é o melhor para situação nenhuma da vida, muito menos para a tristeza. Você precisa encarar a situação, acolher aquela situação para si e direcionar a criança. Bru, assim, qual seria a maior recomendação agora nesse retorno para a escola? É tenso, né? É uma pergunta que Primeiro, a se higiene. você Sim, vale US$ 1 milhão. com certeza. Então, assim, a higiene é uma coisa que hoje está trazendo muita segurança, né, para todos nós. Eu acredito que a pandemia ela veio para reforçar isso na gente, porque a gente é muito relapso em relação a isso. Então, a higiene, reforçar a higiene, lavar as mãos, estar com a unha sempre limpa, nada de colocar a mão na boca, né? Essa coisa do contato, que eu acredito que vai ser muito mais difícil, né? Nesse retorno para as crianças, não beijar. Tá morrendo de saudade do amigo, como é que não vai beijar, não vai abraçar? As Morrendo de saudade da crianças vão professora. chegar agarrando a professora, gente. Eu tô para ver isso. Como vai ser Eu acho que isso? as professoras vão ter que tomar mais cuidado do que as crianças, na realidade. Na verdade, Porque você Bru, vamos imagina. fazer, desculpa te cortar, vamos fazer um apelo aqui para os Tudo bem. pais nesse retorno à escola, para que essas informações já vão sendo passadas para manutenção da máscara no rosto, para que tenha essa troca da máscara, que não pode compartilhar máscara com coleguinha, que não pode compartilhar material Isso. escolar com coleguinha, né? Essa questão do lanche aí vai ser ainda conversado, decidido se vai permanecer no pátio, se vai fazer em sala de aula. Mas, enfim, essa conscientização, a gente precisa dos pais mais do que nunca nesse momento, para não entender que não é falta Isso de aí. amor, falta de afeto, não é verdade? Eu Uhum. confeccionei diversas Sim. histórias sociais para mostrar o que estava acontecendo. Não é fazer com que tem um vírus aí. Não, explica, mostra, né? Mostra o que é. Então, Sim, com assim, certeza. por figuras, por conscientização, entendimento de que é temporário, a gente não sabe até quando isso vai terminar. Beijinho, abraço, aperto de mão, não pode. São outros, né? A gente vai fazer outros cumprimentos, são outras situações, né? Mas pode manter Sim. conversando com os amigos, aproveitar essa questão da tecnologia para inserir isso na rotina e não fazer com que as crianças só iniciem uma rotina quando de fato voltar para a escola. Coloca esse horáriozinho aí bem estabelecido na hora de acordar, na hora de fazer as refeições, na hora da tecnologia, né? Essa questão da tecnologia das aulas remotas, inserir mais atividades que a criança possa ir para o chão, não é verdade? Assim, que possa ir para o chão, que Sim, possa sim. brincar, que possa extravasar. Faz labirinto dentro de casa, não pode ir para o play, não tem mora em apartamento, não tem uma parte Adivinha, né? externa. Quer ver uma coisa muito boba que eu faço isso com as crianças e elas adoram, Bru, a dedonha. Só que eu faço assim, vamos fazer a dedonha. Aí faz a dedonha, Uhum. encontra. Então, dependendo da faixa etária, você vai encontrar alguma coisa na cozinha, ou no banheiro, ou na casa que Sim, comece com a sim. letra Pá! Aí a criança já começa a correr. Essa já é uma atividade para que né, comece a se movimentar, saia um pouco Uhum. desse campo, né? E você compartilha das emoções, né? Porque em todas as brincadeiras você vai perceber se a criança pode ter episódios de raiva, a criança pode ter medo de perder, a criança pode ficar muito alegre, a criança pode ficar triste por alguma determinada situação. Então, assim,
As brincadeiras também trabalham as emoções. É uma forma de uma leitura que você faz do seu filho. Quando você se coloca atento para aquilo, é uma leitura que você faz da sua criança. E você compartilha, né? Eu acho que esse momento aí, lógico, foi muito triste, porque diversas situações aconteceram devido à pandemia, mas a aproximação foi algo muito importante. Nós estávamos precisando desacelerar, né? Eu Perfeito. acho que o desacelerar foi sensacional e as crianças elas ficaram felizes no início, mas eu escuto muito reclamação de tia Bruna, que as crianças chamam de tia, porque elas colocam, né, um apelido carinhoso, né, não é psicóloga, né? Às vezes os adolescentes chamam de A minha tia do psi, segredo. mas aquela criança é tia. A tia lá que a gente conta segredo, ela não fala pra ninguém, aquela coisinha. Uhum. Então, tia, no início era bom, meu pai e minha mãe brigavam comigo, agora eles só ficam no celular, eles estão sem paciência, ou eu tenho medo de conversar com a minha mãe, medo de atrapalhar. Então, assim, eu sempre digo, a rotina é muito importante para as Perfeito. crianças nesse período de pandemia, principalmente, porque elas saíram da rotina. Então, assim, o horário para acordar, o horário, se a criança estuda de manhã, procure fazer as atividades da escola no horário em que ela estuda, porque o cérebro dela está acostumado com aquelas informações naquele determinado horário. Então, quantas horas já fica na escola? 3, 4 horas, 2 horas e meia, 3 horas, eu não sei. Bota a criança para fazer as atividades, para assistir as aulas online naquele horário. E as escolas também têm que estar organizadas para isso. Uhum. Entende? 1h às 5, colocar a atividade. 7 horas a meio-dia, colocar a atividade, porque a criança começa a assistir. Depois dali, almoça, toma um banho, descansa um pouquinho. À tardinha, à noite, faz a atividade da escola. Ou de manhã, antes de começar as aulas da tarde, faz a atividade da escola. Então, segunda a sexta, precisa seguir a rotina. É muito importante até mesmo para regular as emoções. Quem isso age na regulação das emoções e na organização da criança. Final de semana, sexta-feira à noite, dá uma relaxada, vai fazer uma baguncinha, faz um lanchinho em família, desliga a televisão, guarda os telefones, vamos fazer um lanchinho, vamos sentar, vamos jogar um Uno, vamos jogar um jogo da memória, vamos jogar uma dama, um xadrez, a dedonha, ver álbuns de família, né? Pega aquelas fotos. Quem não tem uma caixa de foto em casa? Pega aquilo tudo, mostra, olha como é que o papai fazia, olha o que a mamãe fazia, como é que eu era bagunceiro. Expõe, sabe? Se coloque à disposição do bem-estar do seu filho. Eu acho que mais ou menos por E, aí. Bru, tá perfeito, tá? Tá maravilhoso isso aqui. Gente, explode coração pra Bruna! Explode coração, que ela quer ver bastante coraçõezinhos explodindo aí. Aproveita e faça as perguntas, que daqui a pouco eu vou precisar finalizar a live. Porque quando a conversa é boa, vai embora e a gente nem vê o tempo, mas eu tô monitorando aqui, senão eu não consigo salvar, tá? Porque esse horário realmente, muita gente Perfeito. ainda tá continuando as aulas remotas, só vão Uhum. retornar depois para poder assistir. Mas, Bru, fala um pouquinho também para os pais, assim, né? Um apelo que eu faço para que não cobre com o mesmo rigor que são as aulas também presenciais, porque assim, e às vezes, por exemplo, tirou uma nota ruim, né? Aconteceu alguma coisa, vou bloquear tudo, você não tem direito mais a brincar, você não tem direito mais nada. As crianças já foram negadas do que elas mais gostam de fazer na vida, que é brincar, fazer atividades ao ar livre. Se a gente ficar promovendo negação, proibição, não pode, não, 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 essa criança ela vai ficar cada vez mais triste, com uma baixa autoestima. Você sabe explicar muito melhor do que eu, mas assim, faz um apelo, né, para os pais evitarem o não e Sim. mostrar outros caminhos. Ó, você tirou uma nota ruim? Caramba, então você vai ter que estudar um pouquinho mais, então vai sobrar um pouquinho menos de tempo para você brincar. Mas não exclui a brincadeira, Uhum. não coloque como castigo, né? Esse não é o momento de fazer isso. Então, vamos lá. A gente escuta muito isso, né? Meu filho está com uma raiva constante, ele está muito irritado, e essa raiva, não é? Tem alguma coisa de errado, está acontecendo alguma coisa. E muitas das vezes o excesso de cobrança de resultados positivos resultam nessas explosões da criança. A gente precisa entender que a criança não é igual a gente está acostumado com pressão, os adultos estão acostumados com pressão. Não é bom, não é bom, mas pressão existe, principalmente no trabalho, a gente é cobrado de resultados. Independente do trabalho, você precisa ter uma meta, você tem uma meta estipulada, uma meta de vida, uma meta pessoal, uma meta
profissional, mas nós somos adultos e a gente tem emocional para isso. E quando não tem, procura um psicólogo e aí os direcionamentos ocorrem. Então a criança não está preparada para isso. É bem melhor você estipular um prazo que esteja dentro da condição da criança com ela. Filho, olha só, você entende que precisa estudar. Eu sei que está chato, eu sei que está difícil. Calma, controle, né? Muitas das vezes você franze assim a sobrancelha, né? E aí a criança ela consegue entender muito mais aquela cara feia, como aquilo, uma repreensão, aquilo bate nela tão forte que você sentar com ela e conversar sem cara feia. Tá aborrecido, vai beber água. Eu falo muito isso para as minhas mães. Tá aborrecida, tá com raiva, não falta a criança naquele momento. Toma um copo d'água, respira, conta até 10, não funcionou até 20, não funcionou até 30, até 40, até 50. Se acalma e vai conversar com seu filho. Né? Eu costumo dizer, se eu soubesse disso na infância dos meus, seria bem melhor. Não gastava tanto dinheiro com terapia. Fala a verdade. A gente pode resolver Não o é negócio verdade? na Com hora. certeza. Os três fazem terapia. Ô, Bru, eu acho que assim, a gente fala muito da questão da ansiedade como doença do século, mas o antídoto é o acolhimento. Eu acho que a palavra-chave para esse ano, para o ano que vem, a gente não sabe quando vai vir a vacina, se vai vir, a gente não pode ficar nisso, não. A gente tem que finalizar esse ano de 2020 e já projetar um 2021, porque isso faz com que a gente tenha assim mais possibilidades, que a gente encha de esperança, a gente adora uma esperança, né? Mas a palavra-chave é acolhimento. A gente tem que se acolher, a gente tem que se abraçar, a gente tem que ter uma autocompaixão, se entender, compreender que as coisas não estão fáceis, mas elas podem melhorar. Não é verdade? Eu acho que eu super recomendo a gente fazer um diário, né? A partir de agora, a partir dessa live que a gente está assistindo, com essa profissional maravilhosa, super generosa, que está trazendo diversas dicas, né? De como a gente compreender as emoções. Vamos fazer um diário de como é que a gente está tendo resiliência, de como é que a gente está conseguindo lidar com tudo que está acontecendo, para 2021, quando acontecer alguma coisa, a gente chegar lá e falar: ah, não, já passei por isso, muita coisa pior, como é que eu não vou dar conta? E assim a gente vai aprendendo a lidar com as emoções, arrumando alternativas, e as crianças enxergando na gente isso, elas vão aprender a lidar com as suas próprias. Isso é psicoeducação das emoções, né? Esse título aí que parece muito difícil, mas é muito fácil. Bom, e assim, eu acredito também que a gente precisa tratar das crianças de hoje. Porque nós queremos adultos firmes, corajosos, realinhados. Então, se você não olhar, nós, né, quanto profissionais, você como psicopedagoga na sua área, eu como psicóloga na minha área, se nós não prepararmos as famílias para conseguir orientar bem essas crianças, a gente não vai conseguir ter sucesso no futuro. Né? E nós aprendemos com as nossas experiências, né, negativas, disfuncionais, nossos pensamentos, nossos comportamentos. Mas hoje a gente tem a possibilidade, né, de fazer com que essas crianças se desenvolvam bem hoje, para que elas cresçam adultos bem melhores, mais resolvidos, bem-sucedidos. E a gente tem que falar das emoções, né? Os assuntos estão fluindo, as emoções estão ficando. Vamos finalizando, que a gente tem pouco tempinho aí para finalizar essa live. Bom, então a gente começou a falar da raiva, né? Sobre a cobrança, o excesso de cobrança, aquela coisa do querer punir, não é? Usando de punição uma responsabilidade. Não é sadio. A criança ela tem que saber das responsabilidades dela e ela tem que executar para o bem que vai voltar para ela. Não porque a mãe mandou, porque o pai mandou, porque vai apanhar, ou porque vai ficar sem um brinquedo, ou porque não vai fazer aquilo, ou porque não vai comer aquilo. Não é assim. Ela tem que ter consciência das responsabilidades dela. E muitas das vezes a raiva ela surge daí. O excesso de pressão, o excesso de cobrança, né? E assim, até às vezes uma agressão verbal que a criança reage com o responsável, uma agressão física, né? A criança que bate, a criança que morde, a criança que quebra, a criança que chuta, a criança que xinga, tem coisa ali, né? Tem coisa ali que você precisa patológica entender. A raiva, ou não, né? Pode ser patológica, claro, mas pode ser uma questão temporária.
A raiva, ela demonstra um desconforto, né? Existe algo ali que está incomodando aquela criança. Existe algo ali que está entristecendo ela, tanto que ela não consegue falar que está triste, então ela sente raiva. Então a tristeza e a raiva, elas também fazem parceria aí nesse movimento. E muitas das vezes a criança que é uma pessoa, que é uma situação, que é um comportamento de um colega, ou que tem um porquê, ou às vezes não. Alguma coisa aconteceu, a criança também não sabe falar, porque às vezes ela sentiu, mas ela não sabe se expor, entendeu? Ela não consegue Porque colher. não E fez muitas das vezes, por mais que psicoeducação precisa... das emoções, porque não aprendeu lá Isso atrás aí, a identificar, compreender e saber lidar. Ah, muito isso bom. aí. E aí, se não é feito com ela, ela vai saber lidar? É isso Não, não aí. vai. Né? Então, por isso que a gente vê muitas crianças aí com 11, 12 anos e os pais falam, né? Ah, ela está revoltada. Não é assim. Alguma coisa aconteceu lá atrás que não foi dada atenção devida. Então, a gente precisa ficar muito de olho aberto em relação a isso. O medo, né? A gente... eu acho que em relação à raiva, só para fechar, alinhar os combinados, reconhecer os erros, os pais, porque é necessário que os pais sentem com seus filhos e, né, deixem o orgulho cair. Falem, olha, meu filho, eu errei com você. Desculpa, tá? Mamãe não é perfeita, papai não é perfeito, mamãe também erra. Então, olha, eu estava estressada, eu estava cansada. Me desculpa, tá? Eu prometo que da próxima vez eu não vou fazer. Mas se eu fizer, você fala, mãe, você falou que não ia fazer. Me lembra. Que você me ajuda, meu filho. Então, você acaba também trabalhando a autoestima da criança, mostrando para ela que ao invés de gritar, fazer birra, chutar, quebrar, ela pode se expor, ela pode se colocar de uma forma assertiva, falar do coraçãozinho dela, o que está sentindo, ela pode colocar para fora. E não obrigar, chutar ou agressividade, isso não é bom. E outra coisa, criança que recebe agressividade, ela dá agressividade. É isso aí. Então, o ideal é ela receber amor, carinho e compreensão, né? Vamos passar para o medo? Ai, pode Né? passar. Isso Tá com uma carinha de apaixonada, Eu Thaís. tô. Isso repercute na aprendizagem, né? Porque, na verdade, o sucesso e o fracasso escolar, ele está muito ligado a isso, né? Ao ambiente nocivo, hostil, provavelmente a criança não vai Isso aí. aprender e não vai desenvolver Não e vai não vai evoluir. ter um sucesso legal na escola. E um ambiente saudável, feliz. Gente, quando eu digo ambiente saudável, feliz, não é que não tenha briga, não é que não tenha estresse, mas que não tenha só isso, né? Que a gente possa Sim. ir buscar um equilíbrio, que a gente entenda, aconteceu, não bota em cantinho de pensamento, não vai colocar a criança de Traz para castigo, cá. traz para você, isso Vamos aí. ter trabalho. É isso aí, a responsabilidade é sua. Quem é adulto da relação? É você. Porque senão vai juntando, né? Junta, junta. E aí junta. E junta. Quando você vai ver, tá uma montanha. Tá uma montanha gigante e aí você não consegue mais resolver. E aí não deu. Então, o que tem que fazer? Aconteceu, nenhuma família é perfeita, nós não somos perfeitos, nós erramos, faz parte. Porém, a gente precisa trazer. Aconteceu, vamos sentar, vamos resolver, vamos conversar. Bruna, não consigo, não dá. Estamos aí para isso. Procura um psicólogo. Deixa eu fazer Né? uma pergunta. Essa questão também. A raiva adquirida por não obter um ganho, seria esse o motivo? Eu não entendi a pergunta do Luiz. Não entendi sua pergunta, Luiz. Eu acho que ele está querendo dizer que, como assim, a criança não ganhou o que ela quis. Aí ela desenvolveu a raiva? Isso, Não, também não é assim. isso. Será que é isso? Não sei. Deixa eu ver se de repente esclarece um pouquinho melhor, Luiz, por favor. Parte aí para a questão do medo? Não, do medo, isso. Vai lá. Que a gente tem 5 minutos. Vamos lá, o medo. O medo também é importante, né? Ele também está lá nas emoções positivas, como todas as outras. Por quê? Porque ele protege a criança, né? E de alguns momentos, de algumas situações, né? A criança, quando ela é pequena, ela não tem medo de fogo, a criança não tem medo de inseto, a criança tem consciência do que é sujo, do que é limpo. Então, quer dizer, o medo, de uma certa forma, ele acaba protegendo.
Fogo, se a criança vê um fogo, alguma coisa queimando, ela vai se aproximar dali? Não, ela tá com medo, então ela vai se afastar. Isso, né, 3, 4, 5 anos, quando Ajuda a ela já começa a ter defender, né? O consciência. mecanismo de defesa, né? Isso, é um É isso mecanismo de mesmo. defesa. Desculpa, o Luiz está falando que é isso, assim, a pessoa se frustra, a criança se frustra, aí desenvolve essa raiva não é trabalhada, e isso vai repercutir lá? Com certeza, né, Bru? É aquela coisa, tem que ver também como é que essa criança, a família, né? Como que, será que essa criança não está exposta a um sistema compensatório? Entende? Olha, se você fizer isso direitinho, eu vou te dar isso. Aham. Você está entendendo? Tem Uhum. criança que é acostumada assim, a gente sabe disso. Se a criança não se comportou bem, ela não ganhou aquilo, ela vai ter raiva, ela vai explodir. Por quê? Porque ela está inserida no sistema compensatório. Uhum. Criança não tem que ser compensada por comportamento bom, sabe? A criança tem que ser, isso tem que, por isso eu falo, reavaliar os combinados. A criança ela tem que ser compensada quando ela está com uma certa dificuldade para executar uma ação e aí por várias vezes ela executa bem, mas ela está tendo algum problema, alguma dificuldade que não está dando. Então, assim, é sempre que tem que compensar? Não. Qual é a melhor forma de você compensar sem ser com algo, algum objeto, alguma coisa que ela queira? O amor, o carinho, Uhum. né? Olha, Atenção, filho, atenção é uma a recompensa, né? atenção, olha, filho, até quarta-feira à tarde eu fico trabalhando até tarde, mas se você fizer o combinado, entende? Eu não vou trabalhar até quarta-feira à tarde, eu venho mais cedo para a gente tomar um sorvete. Legal. Eu venho mais cedo para a gente poder jogar um jogo. Uhum. Então, a forma melhor de você compensar a criança com um comportamento positivo é você tendo tempo com ela, você dando valor, não é? Aquela intimidade, aquela busca, aquela aproximação. Nada material. Não é quantidade, é Entendeu? qualidade de tempo com essa criança, né? Isso mesmo. Vamos finalizar o medo, faltam 2 minutos. Para terminar a live? Ai, meu Deus. Então, a gente passou muito rápido, eu nem percebi. Eu falei então, que você ia lá, gostar. Pois é. Então, assim, o medo ele serve como segurança, né, para proteger essa criança. E também tem muita criança com medo de coisas imaginárias, medo de zumbi, medo de monstrinhos. Então, assim, a gente tem que ver também em que tipo de jogos de videogame, jogos de celular, programas de TV que essa criança está inserida, entendeu? Para poder ter acesso a esses medos aí que estão assim recorrentes, assim, realinhar a segurança com a criança, verificar por que ela está se sentindo segura, ver também a questão de fenômenos da natureza, porque tem muita criança que tem medo de vento, de chuva, e se não é algo que oferece perigo, né? Não precisa ter evitação, é mais fácil trabalhar com a exposição, dependendo da situação e do grau de medo. Se o medo for algo que está fugindo do controle, se ela sente mais medo, é bom mesmo trazer para a psicoterapia para a gente poder trabalhar isso no consultório. Beleza. Do nojo, né? A gente finalizando rapidinho o nojo. Rejeição, né? As coisas ruins, das coisas boas, ele sabe o que é ruim, sabe o que é bom. Porém, o excesso de nojo também não é bom, né? A gente tem que ter isso bem realinhado com a criança, porque a criança precisa identificar o que pode e o que não pode. Porém, se ela sempre colocar, rejeitar coisas ruins, tudo bem. Mas rejeitar o que é diferente também não pode. Você está entendendo? Claro. Porque isso leva ao preconceito. Então, isso é uma coisa que dá uma live gigante. A Renata aqui tá, a Renata, professora que já trabalhou lá na escola, né, na época que você trabalhava comigo, ela falou: eu sentia raiva muitas vezes, mas agora eu tô super entendendo o que está acontecendo, que eu não dava muita atenção ao que vocês estão falando. Tranquilo, Renata, a gente que tinha que ser adulto da relação ali. Tá tranquilo, verdade, tá super tranquilo. Bru, eu quero super agradecer. A gente tem, meu Deus do céu, vai cair a live. Eu quero super agradecer, muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, gente. Aplaude de coração para essa mulher. Coloca gente, a alegria que é o final é o entendimento dessas emoções todas juntas, muito amor, muita empatia, muito carinho, isso é alegria. Se vocês tiverem mais algumas questões, pode colocar aqui que eu repasso para ela responde, tá? Eu vou, vou salvar essa live, senão ela cai e a gente não consegue, tá?
Muito, muito, muito obrigada pela presença, participação de todo mundo. Obrigada por ter aceitado o convite. Beijo, tchau, tchau. Tchauzinho, amor. Tchau, galera.